O Brasil é o segundo país de um total de 37 países com a maior proporção de jovens entre 18 a 24 anos que não estudam e nem trabalham, perdendo só para a África. Esse número é bem significativo. 36% dos jovens não têm ocupação, ou seja, mais de 12 milhões de brasileiros que podiam estar estudando ou atuando no mercado de trabalho não estão fazendo nada. Hoje nós vemos jovens que são assim, eles não querem estudar, não querem trabalhar. Eles não querem, por quê? Porque a vida está muito cômoda, está muito boa na casa do papai e da mamãe. Então, para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Não tem disciplina, não tem nada que os impulsione a sonhar com uma vida. Não, eu quero ter a minha vida, eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha família. Mas o Brasil não é o único país que está passando por esse fenômeno tão grave. Ao redor do mundo, esses jovens que no Brasil são chamados de NEM, vêm sendo conhecidos como NEETs, do inglês Not in Education, Employment or Training. Apesar de no primeiro olhar não parecer um problema significativo, na verdade essa geração pode estar no meio de um sério problema, já que essa falta de desenvolvimento e interação social pode, além de desenvolver problemas psicológicos, também afetar gravemente a economia no longo prazo. Então fica a pergunta: a culpa é desses jovens por não ter vontade, sendo algum comportamento da sua geração, ou existem fatores econômicos que estão favorecendo a esse número ser tão grande? É isso que vamos entender durante esse vídeo através da minha pesquisa. O emprego, nas décadas passadas, sempre foi visto como algo necessário e inevitável para todos. Os países no século passado estavam em pleno desenvolvimento com a Revolução Industrial, o que acabava causando uma grande demanda de mão de obra. É normal ouvirmos de gente mais velha de terem começado a trabalhar com idades muito diferentes de hoje, como 11 ou 10 anos de idade, o que era muito normal para a época. Com o passar dos anos foi sendo criado leis trabalhistas quanto ao trabalho infantil e desenvolvido leis de educação obrigatória para as crianças, o que acabou tirando crianças das fábricas e colocando elas em escolas. O efeito também foi colaborado especialmente após a Segunda Guerra, onde houve uma compreensão global de que a educação era crucial para o desenvolvimento econômico e social de um país. Dessa forma, investir em educação foi visto como uma maneira eficaz de melhorar a qualidade de vida e criar uma força de trabalho mais qualificada para atender às demandas de uma economia em crescimento. Assim, as novas gerações foram desenvolvidas no âmbito escolar, e muitas delas tiveram a primeira oportunidade de ter uma educação prolongada. Ou seja, cursaram o ensino básico, médio e até mesmo alguns tiveram a oportunidade de evitar trabalhar para cursar uma universidade, e somente após isso encontrar o seu primeiro emprego. Em primeiro momento isso parecia um grande salto para a humanidade, mas nos anos 90 começou a se desenvolver estudos onde pela primeira vez se ouviria o termo NEM. Nem. Alguns optaram por aproveitar a vida sem responsabilidades, mas segundo o IBGE, muitos não estão conseguindo espaço no mercado de trabalho. Durante a década de 90, diversos países enfrentaram períodos de recessão econômica, levando eles a terem altas taxas de desemprego, o que acabou impactando no ingresso dos jovens no mercado e impossibilitando as famílias de pagarem uma educação adicional. Aliado às crises, como a crise financeira de 2008 e o Covid de 2020, o início do século de 2021 trouxe diversas mudanças tecnológicas e econômicas, o que acabaram transformando o mercado de trabalho, criando desafios para os jovens que estavam ainda estudando, onde precisariam adquirir novas habilidades para acompanhar essas mudanças, e o quadro de matérias escolares já não ensinava o necessário para alguém sair da escola e buscar seu primeiro emprego. Em tempos de crise, conseguir o primeiro emprego pode ser uma tarefa ainda mais difícil. E como a gente sabe, né, Márcia, o desafio no mercado de trabalho para conseguir o primeiro emprego é quando a pessoa não tem experiência. Nos últimos anos, as empresas passam por uma nova industrialização, onde além de muitas conseguirem automatizar boa parte de suas fábricas, também conseguem integrar o uso de inteligências artificiais para cargos onde antes pessoas atuavam. O mercado de trabalho, que antes havia milhares de oportunidades acessíveis, se tornou algo mais concorrido e competitivo, o que faz com que mesmo que vagas júniores, ou seja, vagas de entrada no mercado, façam o jovem precisar de diversas qualificações e experiências.
Mais de 12 milhões e 700 mil brasileiros estão sem trabalho e a falta de experiência faz com que o desemprego seja maior entre os mais jovens. Como se não bastasse a falta de experiência, os jovens ainda enfrentam a concorrência de profissionais qualificados que perderam seus empregos e estão dispostos a aceitar salários bem mais baixos para se recolocar. É claro, não são todos os jovens que estão tentando arrumar emprego e não conseguem. Há uma grande parcela daqueles que realmente não querem arrumar emprego e não se interessam em cursar faculdade. Simplesmente as pessoas não conseguem mais encontrar jovens para trabalhar. Eles estão pedindo demissão, seja porque vivem na casa dos pais até mais tarde, seja porque eles tiveram os food stamps aí do governo durante a época do coronavírus. E se você para pra pensar, o que meu pai estava fazendo da minha idade? Porra, ele já tinha a casa dele, o filho dele, a esposa dele, as coisas todas. De acordo com a pesquisa feita pelo autor Gori Kendi, a geração Z, que são nascidos entre 95 e 2010, somente 2% deles possuem ambição de ter uma carreira corporativa. Segundo ele, nas entrevistas com os jovens, eles alegavam que não se imaginavam ficando na mesma empresa por anos. Além de terem interesse em algo que tem um propósito, não querem simplesmente ir para um trabalho para trabalhar. Eles têm um desejo de ter um emprego no escritório, um emprego muitas vezes melhor que a sua família teve, e elas não conseguem arrumar esse emprego melhor, então elas ficam nesse limbo, sem arrumar emprego e sem voltar para estudar. A ansiedade e depressão é outro ponto que vem afetando a geração mais nova. No estudo feito pela HSR, 50% dos jovens entre 18 e 25 anos alegaram já terem sido diagnosticados com ansiedade. No Japão, os quadros psicológicos dos neném evoluíram de uma forma tão significativa que muitos deles acabaram se isolando totalmente do mundo. Alguns nem mesmo saindo da própria casa, evitando qualquer contato social. Eles começaram a serem chamados de hikikomores. Estima-se que no país haja mais de 1,5 milhão de pessoas vivendo dessa forma isoladas em casa, o que é mais de 1% da população do Japão. Algumas pessoas que estudam o fenômeno acreditam que as redes sociais são outro ponto em que contribuíram para essa desmotivação dessa geração, já que os jovens se deparam com empregos em que não os interessam, por acabarem achando eles mal remunerados ou não estarem de acordo com suas aspirações pessoais. Ou também por acabarem diariamente vendo histórias de sucesso nas mídias, como de pessoas que simplesmente ficaram milionárias com a internet, pessoas vivendo com extremo luxo em viagens e acabarem criando essa comparação social em relação à sua própria vida, desistindo de seguir os meios tradicionais. O que colabora com essa tese são pesquisas sobre trabalhos digitais, como o de ser um influenciador digital. No estudo feito pela Influer, com 3 mil brasileiros jovens, 75% deles possuem interesse em se tornarem influenciadores digitais. Se você for para outros países, nos Estados Unidos tem esse problema, acho que no Brasil também, a galera quer ser influenciador, é a coisa que a galera mais quer ser nesse momento. E eu acredito muito que seja a profissão do futuro. Então, por conta disso, eu acho que daqui a pouco vai ter curso na faculdade de influenciador. Eu acredito muito nisso e eu acho muito bacana. Mas, para aqueles que conseguem sair do status de neném, os empregos acabam não durando muito. De acordo com os dados do Ministério de Trabalho, na geração Z, somente 24% permanece no mesmo trabalho após 2 anos, sendo que a maioria acaba largando o trabalho após alguns meses, já que não atenderam suas expectativas e continuam na busca por um emprego que os motive. Se você entra num lugar que não está alinhado com os seus valores, com as suas crenças, você não fica. Mas afinal, quais os impactos dessa geração para o futuro? De acordo com o IBGE, em 1958, mais de 57% dos trabalhadores da indústria possuíam até 29 anos de idade. Em 2017, o número caiu para 36%, e a previsão de hoje é que em 2030 caia para 26%. Ao mesmo tempo, o país passou de ter uma população idosa, pessoas com mais de 60 anos de idade, de 11% em 2012 para quase 15% em 2022. E a expectativa é que em 2050 tenham mais de 30% da população acima dos 60 anos. Nesse cenário, se o índice dos jovens neném continuarem subindo, vamos ter um grave problema com a previdência social do país. Afinal, a aposentadoria da população idosa vem do pagamento da contribuição das pessoas que estão em vigor trabalhando hoje. Se no futuro tivermos cada vez menos jovens trabalhando e cada vez mais idosos, as regras de aposentadoria podem novamente serem alteradas. Ou pior ainda,
o país pode acabar não conseguindo mais pagar as aposentadorias. E sem dúvida que pode representar o que você fala, olha, achar que vai se aposentar fácil e não vai ter nenhum plano de previdência, não dá para dizer. Outra péssima consequência é que essa geração vai ser muito mais dependente do Estado, o que vai elevar fortemente o custo social, pois vão ser mais necessitados de assistência e programas governamentais de saúde, levando ao aumento dos gastos públicos e, consequentemente, ao aumento de impostos. A taxa de crescimento da economia do país também pode ser afetada. Afinal, se eles não estão trabalhando, então não estão ganhando dinheiro. E se não ganham dinheiro, não consomem alguns tipos de bem além dos básicos para a sobrevivência. Mas como opinião própria, acredito que para ajudar a combater esse problema, o governo deve intensificar seus programas na base mais jovem, para incluí-los no mercado de trabalho ou estar fornecendo estudo com habilidades relevantes ao mercado de trabalho atual. Mas ao mesmo tempo, não deveria esquecer de criar incentivos para as empresas contratarem aqueles que possuem mais idade, entre 25 a 30 anos, e baixa experiência, já que são aqueles que mais sofrem preconceito e discriminação no mercado de trabalho. Mas e aí, o que você acha disso? Se você chegou até aqui é porque com certeza você gostou do vídeo. Então, sério mesmo, se inscreve no canal e me apoia a continuar criando conteúdo. Se você tem uma ideia ou quer que eu fale sobre algum assunto, comenta aí para eu saber. Um abraço e até a próxima!